Nós estamos celebrando, nesse domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor. O que é isso? Foi um acontecimento histórico, né? E ao mesmo tempo um grande mistério sobrenatural. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu durante 40 dias aos seus discípulos. Concluído esse tempo de 40 dias, numa quinta-feira, Jesus subiu aos céus. Por isso, a festa da Ascensão do Senhor, ela teria sido celebrada originariamente na quinta-feira passada, não é? Mas, como infelizmente aqui no Brasil nós não temos um feriado para fazer o dia santo de guarda, então a igreja, para que todos os fiéis possam participar da solenidade da Ascensão, transfere essa festa para o domingo. E o que é que significa essa festa? Bom, vamos dividir essa nossa reflexão em duas partes. Primeiro vamos entender o que é que realmente aconteceu, ok? E depois vamos ver o que é que isto significa na nossa vida, né? Primeiro vamos ver o que é que aconteceu, porque se a gente não tiver ideias claras, né, dificilmente a gente vai ter alguma conclusão e aplicação para a nossa vida. Vejam só. Em primeiríssimo lugar, nós temos que recordar que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Ou seja, Deus eterno. Ele é Filho de Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, quando a gente fala de Jesus, quem não tem fé, lembra de um homem. Mas quem tem fé, lembra de Deus. Ou seja, é Deus que se fez homem. Nós cristãos cremos que Deus eterno é uma trindade de amor. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, mas um só Deus. Acontece que a pessoa do Filho, não é? Ele criou, né? Deus criou para si, para a pessoa divina do Filho eterno de Deus, criou uma natureza humana, corpo e alma. Então, há 2000 anos atrás, né, para pegar a data tradicional, 2022 anos atrás, Jesus, né, nasceu da Virgem Maria. O que quer dizer que, a partir desta data, o Deus eterno, ele tem uma natureza humana que é dele. E muito unido a ele. De tal forma que aquele homem nascido em Belém é o próprio Deus que veio nos amar com o coração humano, com a alma humana. E Jesus passou então os seus dias aqui na terra. Cresceu em Nazaré, pregou o Evangelho durante 3 anos e finalmente, para mostrar o quanto Deus nos ama e para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O que é que aconteceu na cruz? Bom, poderíamos aqui fazer uma longa reflexão, mas para aquilo que nos interessa, o que acontece é o seguinte: na cruz morreu o homem Jesus. Ou seja, o que é que acontece na morte? O corpo se separa da alma. Mas aquele corpo e aquela alma era o corpo e a alma de uma pessoa divina. Então Deus veio viver a nossa morte. É claro que Deus não morre. Deus nunca morreu nem nunca morrerá. Mas Deus fez para si uma natureza humana para viver a nossa morte e com esta morte nos dar a vida. Na cruz nós fomos salvos. Jesus, então, para manifestar essa vitória que ele alcançou na Sexta-feira Santa, ele ressuscitou ao 3º dia. E dali para frente, Jesus começa a aparecer para os seus apóstolos, né, para os seus discípulos, para renovar a fé deles. Durante 40 dias, Jesus
foi aparecendo para que eles entendessem agora, finalmente, se eles ainda tinham alguma dúvida, quem é Jesus. E então, nós podemos dizer que a partir da ressurreição, Jesus começou a se apresentar como ele de fato é. Ou seja, quando uma natureza humana se une com uma pessoa divina, sabe o que acontece com essa natureza humana? Ela é gloriosa. Não tem como não ser, gente. Veja, Jesus, durante 33 anos, escondeu esta verdade. Durante 33 anos, Jesus viveu, digamos assim, como que impedindo que a glória da sua divindade passasse para a sua natureza humana. Não é? Só para recordar um acontecimento, quando Jesus, um dia, depois que São Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele subiu. Então, uma semana depois da profissão de fé de São Pedro, Jesus subiu no Monte Tabor e ali ele apareceu glorioso para os seus apóstolos, seus amigos, Pedro, Tiago e João. Ali Jesus apareceu com as vestes brancas, seu rosto resplandecente como o sol. Sabe o que era aquilo? Aquilo era Jesus, mostrando o seu estado, aspas, natural, ou seja, o que seria normal quando um ser humano, quando um homem, uma natureza humana, corpo e alma estão unidos a uma pessoa divina. É normal que esta natureza humana seja gloriosa. É coisa óbvia. Então, o que Jesus mostrou lá na transfiguração é aquilo que é Jesus no seu estado normal. A natureza humana e a natureza divina unidos. Quando você une o ferro com o fogo ardente, com a fornalha superaquecida, o que acontece com o ferro? O ferro se dissolve e começa a se comportar como se ele fosse fogo. É isso que acontece quando a natureza humana se une à divina, na união mais perfeita que existe, que é a união hipostática. Então, o que aconteceu? O grande milagre é como é possível que Jesus, do seu nascimento, da sua encarnação no ventre da Virgem Maria, até a sua morte na cruz, como é possível que Jesus tenha escondido a sua glória? Ele escondeu a sua glória, sabe por quê? Porque por um ato da sua vontade, ele queria viver a nossa vida. Sim, Jesus viveu verdadeiramente a nossa vida, como usar a linguagem da carta aos Filipenses, na forma de escravo, na forma de servo. Nessa forma servil do ser humano sofredor, do ser humano que cansa, que precisa comer, dormir. Então veja, durante 33 anos, Deus fez o milagre de viver a nossa vida. Jesus, como que retraiu, impediu que a glória de Deus redundasse na sua vida humana. E ele viveu uma vida humana igual a nós em tudo, exceto no pecado, como diz a carta aos Hebreus. Quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu é que não havia mais essa restrição. Não havia mais essa contração, digamos assim, da divindade que impedia que os seus efeitos redundassem sobre a humanidade. Na ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos como, de fato, ele é, com um corpo glorioso. Ou seja, a sua natureza humana foi glorificada plenamente. E é isso que aconteceu na ressurreição. Uma vez que você entendeu que foi isso que aconteceu na ressurreição, agora vem a coisa importante. Bom,
nós temos agora uma natureza humana, corpo e alma, que estão vivendo a vida divina de forma incorruptível. Então, veja só, Jesus já não morre mais, Jesus não sofre, Jesus não tem fome, Jesus não tem sede, Jesus não tem sono, não sofre, é glorioso. É evidente que este homem não tem mais lugar neste mundo, nesse sentido de que agora ele é um corpo glorioso. E como é que ele, que é incorruptível, vai viver nesse mundo que é lugar de corruptibilidade? Está fora de lugar. Você entendeu? Você entendeu que a partir da ressurreição, Jesus, que agora tem uma humanidade que participa da vida divina plenamente e gloriosamente, é evidente que agora esse corpo está fora de lugar. Não tem mais, aspas, lugar nesse mundo. O que é a celebração da ascensão? Nós celebramos, aquele momento em que, passados 40 dias da ressurreição de Jesus, em que ele apareceu para os seus apóstolos com o corpo glorioso, agora a humanidade de Cristo, corpo e alma, vai para o seu, aspas, lugar. Ou seja, abandona este mundo corruptível e vai para um lugar incorruptível, eterno, perfeito, junto de Deus. Aí você vai perguntar, mas onde é esse lugar, padre? Não é? Você entende que aqui não é uma questão espaço-temporal, né? Espaço-temporal. Jesus, para mostrar que ele estava agora transcendendo este mundo, ele então subiu diante dos seus apóstolos, não é? Conforme a tradição, a ascensão aconteceu no Monte das Oliveiras. Então os seus apóstolos estavam lá no Monte das Oliveiras e viram Jesus subir e ser encoberto por uma nuvem. Aquilo era simplesmente uma manifestação de Deus para mostrar que Jesus não estaria mais acessível, disponível, não é, para nós neste mundo, daquela forma que ele estava antes, quando andava com seus discípulos, não é? Isso significa que Jesus agora, embora o seu corpo esteja junto de Deus em algum, aspas, lugar que a gente pode chamar céu, que a gente não sabe onde é isso, mas a gente sabe que é, porque corpo precisa de lugar, né? Jesus agora está mais presente, porque no seu estado glorioso junto de Deus, ele está mais presente a nós, não é? E os místicos podem enxergar essa realidade. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando se descreve, se narra o martírio de Santo Estevão, né, tem um êxtase. Os judeus estão lá xingando Estevão, etc e tal. Ele tem um êxtase e diz: eu estou vendo agora o céu aberto e o Filho do Homem, Jesus, de pé à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus. Ad dexteram Patris, né? A gente fala que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no sentido de que tem um lugar estável, né? Pois bem, Santo Estevão viu isso. E esse corpo glorioso de Jesus, ele pode vir a esse mundo, se ele quiser. Como aconteceu, por exemplo, narrado por São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Né? São Paulo narra a ressurreição de Jesus. É o primeiro relato que a gente tem historicamente da ressurreição de Cristo. E São Paulo diz que Jesus apareceu aos apóstolos, apareceu a Pedro, e depois, como a um abortivo, apareceu também a mim. Você vai dizer, não, mas a visão que São Paulo teve
no caminho de Damasco, aquilo lá foi só uma visão. Jesus não veio fisicamente. Resposta: claro que ele veio fisicamente. Por quê? Porque senão São Paulo não estaria falando dessa aparição numa lista de provas da ressurreição de Cristo. Ressurreição corporal. Jesus está lá, 1 Coríntios 15, falando, né? Que como um abortivo, Jesus veio em carne e osso aqui, veio e falou comigo. Então, houve uma aparição de Cristo ressuscitado fora de tempo, né? Jesus já estava no céu, para São Paulo. Então, o que acontece? Assim como misticamente Estevão viu Jesus lá no céu, junto de Deus, fisicamente Jesus desceu e apareceu a São Paulo. Jesus pode fazer as duas coisas, né? Ele pode aparecer misticamente e a gente vai ver ele lá no céu, ou ele pode aparecer fisicamente e as pessoas virem, né, verdadeiramente Jesus fisicamente nesse mundo. Ele é Senhor, ele faz o que ele quer. Agora, tudo isso aqui é para você entender, né, qual é o mistério que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando o mistério de que a nossa humanidade, que foi assumida por Jesus e foi vivida por Jesus de forma não gloriosa durante 33 anos, agora ela está gloriosa, ressuscitada e, claro, já que está gloriosa, incorruptível, né, ela tinha que deixar esse lugar de corruptibilidade que é esse mundo. Mas isso não significa que nós não temos contato com Cristo ressuscitado, muito pelo contrário. Ele está lá no céu, na glória, exatamente cuidando de cada um de nós, individualmente, como se nós fôssemos a pupila dos seus olhos, os seus únicos, os seus queridos. Então, Jesus ressuscitado, né, aquele homem que é uma pessoa divina, está com a sua humanidade olhando para mim agora, lá no céu, e me amando com a sua alma humana. Claro, Deus me ama com a sua divindade, mas Deus se fez homem e Ele me ama também com esta humanidade. Eu tenho Jesus. E é por isso que Jesus é a razão de ser da nossa vida. Ele cuida de nós, nos ama e pensa em nós o tempo todo. E nós precisamos amá-lo. Nós precisamos retribuir, precisamos verdadeiramente olhar para essa realidade. Agora, uma vez que a gente entendeu o mistério que nós estamos celebrando, como é que a gente aplica isso na nossa vida? Para que serve isso aí? Bom, a primeira coisa serve para exorcizar as heresias do tempo moderno. Por quê? Porque os teólogos modernos gostam de pensar Jesus como um ser humano, ponto. Como um homem. E o que acontece? Isso daí é uma visão absolutamente incompleta. Nós temos que lembrar que Ele é Deus. Então, Santo Tomás de Aquino, quando fala do mistério da ascensão, ele lembra que para a nossa salvação, o mistério da ascensão ele é importante porque ele fortalece a nossa fé, porque ele fortalece a nossa esperança, porque ele fortalece a nossa caridade, mas também, quarta coisa, porque ele aumenta a nossa reverência por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você pensa em Jesus, você tem que pensar nele glorioso. É claro que os evangelhos nos levam a pensar em Jesus na sua vida humana aqui, vivendo a vida em forma de servo, que ele passou nesse mundo nos amando. Mas nós temos que também recordar em que estado está Jesus agora, glorioso no céu. Porque senão a gente fica com uma visão amputada
de Jesus? Jesus pela metade. Se você só lembra da vida humana, servil, não gloriosa, né? Da kenosis de Jesus, do seu esvaziamento aqui nesse mundo, se você só lembra disso, você não está vendo o todo. E o todo é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas esse verdadeiro Deus assume a humanidade, que agora está gloriosa no céu. Então, Jesus na ascensão aumenta nossa reverência por Ele. E vamos ser bem sinceros, falta muita reverência por Jesus. As pessoas terminam tratando Jesus como, né, um cara legal, né? Meu amigão, meu companheiro. É verdade que Jesus é nosso amigo. Ele mesmo nos chamou de amigos na última ceia. Mas os apóstolos o chamavam de Senhor. Ele é amigo. Mas é um amigo que é nosso Senhor. Eu pertenço a Ele. A este Senhor glorioso. Que morreu e se entregou por mim. Mas que hoje está glorioso. E por isso, a ascensão aumenta a nossa fé, diz Santo Tomás. Por quê? Porque a gente vê o mistério do Cristo Senhor. Duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em uma única pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O mistério da ascensão aumenta a nossa esperança, diz Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque vendo a humanidade gloriosa de Cristo no céu, nós então nos recordamos que essa glória é para nós também. Nós também seremos um dia gloriosos. Nossos corpos serão gloriosos no céu um dia. E isso não é uma realidade de conversa só. É uma metáfora, um mito, uma lenda. Não! É a verdade. Isso dilata o nosso coração, por saber que nós iremos um dia entrar na glória do céu. Claro, uma glória menor do que a de Cristo, mas é uma glória verdadeira. Esperança. E também a ascensão aumenta a nossa caridade. Por quê? Porque é próprio da caridade este ser estática, esse coração que sai de si e quer se unir a Ele. Né? Nossas vidas estão escondidas com Cristo no céu. Nós queremos, é como se Ele tivesse roubado o nosso coração. Jesus roubou o nosso coração e levou para o céu. E nós, que vivemos agora sem coração, queremos ir para lá. Queremos nos unir a Ele. E podemos nos unir de fato, em cada comunhão, em cada oração bem feita. É a caridade. Então, eis aí, para que serve, né, para nós, na prática, celebrar a festa da Ascensão. Serve para fortalecer a fé, a esperança e a caridade, e serve para aumentar a nossa reverência por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É importante isso, este exercício de fé, esperança e caridade e reverência. Por quê? Porque é nele que nós somos salvos. É isso que nos salva. Depois você vai ver que amando muito Jesus, você vai depois ter mais paciência com os irmãos, vai ser mais caridoso, mais generoso, vai viver a vida de Cristo, porque vai estar unido a Ele. Isso tem consequências práticas e sociais até. Vejam, quanto mais o Cristo é glorioso no céu, mais a gente transforma essa terra. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos aqui nesse mundo para amar e servir a Cristo. Por isso, deixando tudo para trás, nós nos lançamos e nos entregamos no amor a Ele, e um amor bem concreto, no próximo, no irmão, nesse mundo. Porque é esse amor concreto que nos leva a amar Cristo, que está no céu, glorioso, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.